Eu agora convido para fazer a sua palestra o Dr. Paulo Manuel Pedro Fernandes, que é professor titular do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e é cirurgião cardiotorácico do Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Paulo irá falar sobre revascularização cirúrgica, indicação e estado da arte. Por favor, Dr. Paulo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer participar dessa mesa. Parabenizo ao grupo aqui de Natal, em especial ao Marcelo Cascudo, nosso ex-presidente, ao Itamar e a Ludmila, pelo trabalho excelente que vocês têm feito aqui esses anos e coroado agora por essa inauguração desse hospital. E o Álvaro, que estava aqui também, que foi presidente do DECA há alguns anos atrás. O que eu vou comentar com vocês, na verdade, foi muito facilitado pela exposição do Ganem e da Viviana em relação à revascularização cirúrgica, porque boa parte do que eu vou comentar com os senhores, vou reforçar com os senhores, foi comentado de outra forma por eles que os traios semelhantes. Então, qual é a situação hoje da revascularização do miocárdio, né? Então, nós temos milhões de pacientes operados, acumulados nesses anos. Existem várias modificações técnicas em relação a enxertos arteriais, redução da circulação corpórea, tornar a cirurgia menos invasiva, eventualmente a cirurgia híbrida, como já foi comentado anteriormente pelo Ganem. A indicação cada vez mais são casos mais complexos e casos mais graves, só do ponto de vista coronariano, como do ponto de vista de idade e de outras comorbidades. Os resultados hoje são bem conhecidos através dos vários trials que foram realizados e existe uma estratificação do risco, o que nos permite não só definir qual é a melhor conduta para aquele paciente, como expor isso ao paciente, compartilhar isso com o paciente, com sua família, na tomada de decisão. Então, se nós olharmos, esse é um gráfico que não é tão diferente do que o Ganem mostrou, mas que tem um viés, obviamente, cirúrgico. Então, em relação à década de 60, década de 70, foi quando iniciou as propostas eficazes dos tratamentos das doenças coronarianas, com o advento da cinecoronariografia e da ponte de safena, feita pelo Dr. Favaloro pela primeira vez na Cleveland Clinic. A partir daí, na década de 70, década de 80, começaram os estudos randomizados, com casos do VA. A eficácia foi comprovada com disseminação e foi demonstrado já que os casos que se beneficiavam mais, como lesão de descendente anterior, lesão de trombo de coronária esquerda, começou a se descobrir melhor os pacientes. Na década de 80, foi o aperfeiçoamento e evolução, a artéria mamária se firmou, em especial a mamária esquerda, como conduto preferido, procura por outros enxertos arteriais e começou também a angioplastia nessa mesma fase. Na década de 90, menor agressão, a mini toracotomia começou a ser discutido com mais ênfase, o uso ou não de circulação corpórea e uma certa competição entre a hemodinâmica e a operação. E de 2000 para cá, é a época que a gente poderia chamar de científica, com os megatrials e mega-análises, medicina baseada em evidência, revisão de indicações, terapias inovadoras, o HeartTeam como um conceito e a qualidade e a segurança do paciente sendo afirmada. A revascularização do miocárdio é uma doença muito estudada, talvez uma terapêutica muito estudada, talvez uma das mais estudadas na história da medicina desde sempre. Então existem inúmeros artigos, esse aqui é um compilado rápido de 66 mil artigos que foram feitos nesses anos. Então, existem vários trials, como eu comentei com os senhores, a gente vai escolher alguns deles para comentar. Então, este estudo, ele comparou, publicado no JAMA, ele comparava as duas técnicas de tratamento, revascularização do miocárdio e angioplastia, em pacientes com doença multiarterial, sobre a mortalidade e a morbidade a longo prazo. Nesse estudo, os pacientes monoarteriais, a revascularização mostrou uma redução evidente da mortalidade a longo prazo, infarto agudo do miocárdio e revascularizações repetidas, independentemente dos pacientes
serem ou não diabéticos. Aqui existiam vários trials incluídos, como o ACTS, o MAS, o CARDIA, o SYNTAX e o FREEDOM. Nessa outra revisão sistemática, ela comparou revascularização publicados e angioplastia até maio de 2015. E também em pacientes multiarteriais, mostrava que reduzia a mortalidade e infarto agudo do miocárdio subsequente, porém, um risco aumentado de acidente vascular cerebral. Nesse estudo um pouco mais antigo, publicado no New England, ele comparava estudos de angioplastia coronária e revascularização do miocárdio para tratamento de pacientes com lesão de 3 vasos, e a 30 dias após o procedimento, 6 meses até 5 anos após o procedimento, mostrando uma taxa de complicações maiores na angioplastia, 37% versus 26% na cirurgia de coronária, e concluía nesse estudo que continuava sendo um padrão ideal de tratamento para doenças obviamente graves, doenças multiarteriais nesses pacientes. E qual o cenário atual em 2018? Como eu comentei rapidamente anteriormente, existem os megatrials e as meta-análises. A medicina baseada em evidência, existe uma revisão das indicações, que é contínua, e esses novos conceitos de radicina. Então, por que a revascularização do miocárdio deveria ser a primeira opção? Porque ao longo dos anos, vários estudos foram feitos comprovando a superioridade da cirurgia, principalmente no grupo mais grave e complexo de pacientes. E aqui nós notamos nesse estudo que a revascularização demonstrava ser a melhor terapia de escolha para pacientes com anatomia coronária complexa, em síntese score alto ou intermediário, e em pacientes com síntese score baixo, angioplastia coronária era uma boa alternativa. Aqui comparando a incidência de infarto agudo do miocárdio, nesse estudo 9,7% no grupo de angioplastia versus 3,8% na revascularização, a revascularização de repetição 25% versus 13%, e a taxa de eventos cerebrovasculares e cardíacos maiores, o MACE, ao final de 5 anos, 37% no grupo angioplastia e 26% no grupo de revascularização do miocárdio. Esse último trabalho publicado no Circulation, em que avaliava 5 anos de segmento após em pacientes com lesão de tronco, de coronária esquerda, e as diretrizes atuais recomendando que a revascularização do miocárdio cirúrgica, quando se trata de estenose significativa da artéria coronária esquerda. A intervenção coronária percutânea é uma indicação de classe 2A desses pacientes com lesão de tronco desprotegida, e essa análise compara os resultados clínicos de 5 anos em pacientes com lesão de tronco, tratados com angioplastia e tratados com cirurgia de coronária, nesse ensaio Synergy entre angioplastia e cirurgia cardíaca do grupo SYNTAX. A subanálise, essa outra publicação, subanálise do SYNTAX, esses resultados sugerem que ambos os tratamentos são opções válidas para pacientes com lesão de tronco, e a extensão da doença deve ser considerada na escolha do tratamento, pois pacientes com SYNTAX score mais alto parecem se beneficiar mais com a cirurgia, como já foi demonstrado em outras apresentações anteriores. Em relação aos pacientes diabéticos, também já foi comentado. Então, esse é um estudo que foi publicado no JAMA, estudando a análise do FREEDOM, do SYNTAX, do CARDIA e do VA, mostrando 216 pacientes submetidos a angioplastia versus cirurgia de coronária, revascularização, em que há essa melhor resultado a favor da cirurgia de coronária. Em relação ao evento de morte cardiovascular, novamente existe uma melhora em relação à cirurgia de coronária versus a angioplastia. Em relação à revascularização, isso já era esperado, existe esse resultado melhor da cirurgia. E em relação ao AVC, existe um melhor resultado em relação à angioplastia quando comparado com a cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, e daí? Quer dizer, baseado nos guidelines, a cirurgia deveria ser a primeira opção na maioria dos pacientes mais graves? Se nós olharmos os guidelines de American Heart, de várias sociedades, nós notamos que quando existe lesão de descendente anterior, estenose descendente anterior, lesão triarterial e com alto índice score, quando a gente compara
cirurgia de coronária versus angioplastia, em algumas situações os resultados são muito semelhantes, em outras existem os guidelines que sugerem que a cirurgia deve ser recomendada e não a angioplastia. Esse é o estudo, também os guidelines da Sociedade Europeia, em que mais ou menos seguimos a mesma linha. Quando não existe lesão de descendente anterior, a angioplastia é recomendada e não a cirurgia. Quando isso ocorre, quando existe lesão de descendente anterior e com syntax scores maiores, a tendência é cada vez mais a favor da cirurgia ao invés da angioplastia. Mas e os guidelines são seguidos? A gente estudou, mostrei um monte de dados para vocês, e é isso que ocorre na prática. Essa é a nossa prática ou não, e por quê? Os guidelines são seguidos. Aqui esse é um trabalho em que avaliou 17 centros de Ontário, em Canadá. E desses 17 centros, vejam que existe uma enorme diferença, isso no mesmo país, em Ontário, numa mesma província, uma enorme discrepância entre a prática de um hospital e de outro, mostrando que a incidência, o número de angioplastias versus o número de cirurgia varia muito de acordo com a prática do hospital, de acordo com quem atua lá, tanto do ponto de vista de hemodinâmica, quanto do ponto de vista cirúrgico, como do ponto de vista clínico. Menos de 4% dos pacientes participaram da discussão das diferentes modalidades de tratamento. E existe uma diferença de até 5 vezes na razão angioplastia, revascularização do miocárdio em Ontário, segundo esse trabalho publicado não há muito tempo. Então, quais são os fatores-chave na tomada de decisão para a estratégia da revascularização? O syntax score, como já foi amplamente dito. Então, quando existe um syntax score mais baixo, pacientes mais idosos ou mais frágeis, com boa fração de ejeção, com boas condições gerais, especiais boas funções pulmonares, pacientes instáveis, existe uma tendência a se preferir a angioplastia. Quando o score do syntax é mais alto, pacientes diabéticos, pacientes com baixa fração de ejeção e têm uma boa função pulmonar e pacientes mais estáveis, existe uma tendência a se preferir a operação. Existe, obviamente, entre este dado e este dado uma enorme lacuna e uma enorme discussão, e aí o Heart Team pode e deve ser muito ativo no sentido de tentar minimizar esses problemas, levando em consideração os guidelines e a vontade também do paciente, desde que o paciente tenha condição de ser esclarecido o suficiente, ou seja esclarecido suficientemente pela equipe, para que possa tomar essa decisão. Por que os guidelines não são seguidos na maioria das vezes? Porque, apesar de bons resultados, a cirurgia apresenta... se a cirurgia apresenta resultados duradouros e o índice de complicações é razoável, por que não se opera mais? Os pacientes preferem métodos menos invasivos, natural. Quer dizer, todas as pessoas, se você pode tratar, tiver um resultado semelhante com um método, com um remédio, você vai fazer angioplastia, com uma angioplastia você não vai fazer uma cirurgia. E isso é natural que se prefira métodos menos invasivos. Uma falta de esclarecimento sobre o comportamento e evolução e resultados tardios dos métodos de tratamento. A cirurgia é vista como última opção por muitos clínicos. E até 70% dos procedimentos de angioplastia são procedimentos off-label. É importante que os guidelines sejam seguidos? Pode ser que eles estejam aí para publicar, para constar. Vale a pena seguir ou não os guidelines? Eles deveriam ser seguidos, pois são baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, são melhores para os pacientes, são eticamente mais corretos e corrigem conflitos de interesse, sejam clínicos, políticos ou financeiros. E sobre o Heart Team? O Heart Team existe, não existe? Ele funciona ou não? O que é o Heart Team, primeiro? É a necessidade de uma estreita colaboração da equipe de especialistas, o hemodinamicista, anestesiologista, ecocardiografista, radiologista, cardiologista, enfermagem e cirurgião cardiovascular. Esse é uma diretriz em relação da American Heart Association, em que eles recomendam que o Heart Team
é o ideal que seja utilizado e recomendado em pacientes com lesões de tronco ou em lesões complexas, em lesões coronarianas complexas. É classe 1. Classe 2A, quando já existe uma situação em que não há grande discussão em relação à terapêutica. O Heart-Team tem o potencial para melhor interpretar os exames disponíveis, aplicar a terapêutica de acordo com os guidelines, considerar expertise em infraestrutura institucional, tornar o processo de tomada de decisão mais objetivo, isento de vieses e conflito de interesses. E neste trabalho se analisou o que acontecia com esses guidelines e foram estudados retrospectivamente todos os pacientes com doença grave submetidos à angioplastia no St. George's Hospital em Londres 6 meses antes e 6 meses após a introdução dos guidelines. Os guidelines enfatizam a necessidade de abordagem multidisciplinar e sugerem que o Heart-Team deve discutir os casos complexos antes da intervenção. Vamos ver o que aconteceu nesse hospital. Em 2010, pré-guidelines, 197 pacientes foram para angioplastia eletiva. Em 2011, pós-guidelines, 164 pacientes. Lesões de tronco, DA proximal, triarterial, semelhante. 67, 34% dos pacientes apresentavam doença complexa. Aqui um número também não muito distinto, 29% apresentavam doença complexa. Estenose de interstite 6%, não discutido com o cirurgião pré-guideline e 85% das vezes discutido com o cirurgião em 9%. Pós-guidelines, não discutido com o cirurgião 70% e discutido com o cirurgião em 17%. Então, embora tenha havido um aumento de 2 vezes, apesar da recomendação, o número significativo de pacientes neste estudo unicêntrico não recebeu o tratamento recomendado pelos guidelines. Isso acontece em outros lugares? Então, qual o racional do Heart-Team para estudar lesões estáveis e complexas de artéria coronária? Aqui se pegou vários países e verificou-se também que, assim como em Toronto, como em Ontário, que eu mostrei para os senhores, vejo aqui o México, a relação angioplastia e cirurgia de coronária foi de 0,67 e na Espanha de 8,63%. Ou seja, mostrando que existe uma enorme variabilidade de centro para centro, de país para país, até de hospital para hospital, em relação à tomada de decisões. E sobre a cirurgia híbrida? A cirurgia híbrida é uma revascularização coronariana híbrida e estaria associada a uma menor morbidade. Taxa similar de eventos adversos cerebrovasculares ou cardíacos hospitalar em 1 ano após, e existe uma maior necessidade de revascularização em comparação à cirurgia convencional. Obviamente, a cirurgia híbrida nós temos feito de tempos em tempos e tem que ser bem caso dependente, discussão bem medida para que cada caso seja o melhor terapêutica possível. Considerações finais. A revascularização do miocárdio é melhor em 79% dos doentes multiarteriais e 66% das lesões de tronco, segundo os guidelines. Os benefícios da revascularização são maiores no diabético e em ventrículos ruins. Os esquerdos arteriais, mamária esquerda, direita, radial e safena nessa ordem. A revascularização híbrida em casos em que haja uma grande indicação para que isso seja feito e não tão rotineiramente. A maioria dos pacientes não compreende a doença coronariana adequadamente, então o Heart-Team é essencial para garantir intervenções corretas. É essencial minimizar o risco de AVC e há variações importantes na relação angioplastia-revascularização do miocárdio entre diferentes países. Como conclusão, a revascularização é um excelente método terapêutico com bons resultados. Programas de qualidade e segurança têm impacto na mortalidade. O conceito de menor agressão deve ser perseguido. Pequenas variações técnicas fazem diferença. Em novos e sofisticados métodos de controle e melhoria estão em contínuo desenvolvimento. Certamente essa é uma estrada longa e sinuosa, como já mostrou a história da medicina e a história especial da cardiologia e do tratamento da doença coronária, em que cada dia nós vamos aprendendo mais, interagindo mais, no sentido de oferecer melhor terapêutica para os nossos pacientes. Muito obrigado.